Minha ex me traiu e me humilhou por eu ser mecânico, até o juiz fazer uma pergunta. Naquele momento, a confiança dela virou pânico. Eu nunca contei isso completo pra ninguém, mas hoje eu preciso tirar do peito. E sim, eu escondi uma coisa dela. Não era traição. Era algo que eu construí no silêncio. Meu nome é Daniel, tenho 32 anos. Trabalho com mecânica há 10 anos e mexo com carro desde moleque, desde os 16, aprendendo na garagem do meu tio. Eu fiz técnico, fiz certificação, fiz curso, porque carro hoje é praticamente um computador com rodas. E eu sempre gostei do que faço. É trabalho de verdade, é serviço honesto, paga a conta e salva a vida de gente na estrada. Só que, para ela, isso era pouco. Eu conheci a Sara, nome fictício, quando ela levou o carro para conserto. Ela chegou falando alto, deixando claro que o carro era de luxo, que precisava de cuidado especial, que não podia cair na mão de qualquer um. Eu lembro de pensar, ok, é metida. Só que aí ela sorriu, puxou o assunto, e eu fiquei bobo. Ela trabalhava numa agência de marketing no centro, sempre arrumada, bolsa cara, perfume que marcava o ambiente. Eu chegava em casa com graxa até no braço. E eu achei que ela tinha me escolhido apesar disso. No começo, ela parecia gostar de mim de verdade. Perguntava sobre os carros, aparecia com almoço na oficina, fazia piada com meus colegas. Os caras me zoavam, rapaz, você acertou na loteria. E eu comprei essa ideia. Porque quando alguém de um mundo chique olha pra você, dá uma sensação de validação. Só que essa validação vinha com preço, e eu demorei demais para perceber. O preço começou pequeno, disfarçado de jeito. Quando eu ia com ela em evento do trabalho, ela dava um jeito de me encaixar numa descrição que não doía na imagem dela. Ele trabalha no setor automotivo. Ele tem um negócio com carros. Ele é empresário. Eu deixava, porque eu odiava a briga, e porque eu queria que ela se sentisse orgulhosa de mim. Só que com o tempo ficou claro, ela não estava tentando me proteger. Ela estava tentando esconder. Teve uma noite que eu nunca esqueço. Era um jantar de networking, aqueles lugares com luz baixa, taça brilhando, gente falando de metas como se fosse religião. Um cara perguntou, e você faz o quê? Antes de eu abrir a boca, a Sara tocou no meu braço e respondeu, ele atua com consultoria automotiva. Consultoria. Eu conserto carro, irmão. Eu sou mecânico. Eu queria corrigir, mas eu senti o olhar dela me avisando, não me envergonha. E foi a primeira vez que eu senti uma coisa feia dentro de mim. Não era raiva. Era um tipo de vergonha que não era minha. Mesmo assim, eu continuei. Porque quando você ama alguém, você negocia pedaços de você sem perceber. E eu fui negociando. Eu fui deixando. Eu fui engolindo. Depois de 2 anos juntos, a gente casou. Casamento grande, bonito, pago quase todo pelos pais dela. O pai dela era do ramo imobiliário, daqueles que falam olhando por cima do ombro. No começo ele foi educado, até respeitava meu trabalho, do jeito dele. Ele soltava uns pelo menos é honesto, como se eu fosse um cachorro que ele estava elogiando por não morder. Antes de casar, eu tinha comprado uma casa. Não era mansão, mas era minha. 3 quartos, quintal, garagem boa, bairro decente. Eu juntei dinheiro por anos, fiz bico, guardei cada trocado. Eu tinha orgulho real disso. E eu achava que ela também ia ter. Só que ela tratava como se fosse um degrau que eu devia pedir desculpa por estar embaixo. Para financiar, eu consegui juro melhor com o pai dela como fiador. E aqui eu preciso deixar uma coisa clara, quem pagou as parcelas fui eu. Uma por uma. Sem atraso. Só que o papel de fiador virou uma coleira invisível. Com o tempo, ele começou a agir como se a casa fosse dele. E ela deixava. Às vezes até incentivava. No começo eram comentários. A gente precisa reformar, porque isso aqui é bem simples. Depois a gente muda para um bairro melhor. Essa cozinha é pequena. E eu falava, a gente melhora com o tempo, amor.
Só que o problema não era a cozinha. Era a ideia dela de que eu era provisório. E aí veio a fase em que ela parou de fingir. A promoção dela mudou tudo. Ela começou a chegar tarde, sempre com a mesma desculpa, e um nome começou a aparecer nas conversas: Mark. E foi ali que o meu casamento começou a apodrecer. Se você acha que traição começa com um beijo, não. Às vezes começa com desprezo. E com um celular virado para baixo. Eu trabalhava de 7 às 6, às vezes mais. Ela de 9 às 5, mas sempre tinha evento, reunião, cliente. E eu, ao mesmo tempo, comecei a fazer um curso de administração à noite. Eu não contei para ela de cara, e eu sei que isso parece errado, mas toda vez que eu falava em crescer, ela debochava. Só tinha um tipo de crescimento que ela respeitava: eu abandonar a oficina e virar alguém que ela pudesse exibir como troféu. Ela começou a me corrigir em público. Meu jeito de falar, a forma que eu me vestia, o jeito que eu comia. Eu sempre me senti forte, mas dentro de casa eu comecei a me sentir pequeno. E o mais doido é que eu nem percebi quando isso virou rotina. Eu só percebi quando um dia eu me vi pedindo desculpa por existir do meu jeito. Depois da promoção, ela virou outra pessoa. Contava de jantares caros, hotéis, eventos, e o Mark sempre aparecia como se fosse nada. O Mark da equipe. O Mark que fechou o contrato. O Mark que entende do mercado. E teve uma noite que me marcou. Ela chegou quase 11 horas, com um vestido que eu nunca tinha visto. Disse que precisou comprar porque teve uma reunião emergencial. Eu perguntei: que reunião compra vestido novo? E ela me fez parecer ridículo só por perguntar. Ela riu. Riu da minha cara como se eu fosse um homem atrasado, um mecânico inseguro, um estorvo. E o pior foi quando ela começou a diminuir meu trabalho como se fosse brincadeira de criança. Teve um cliente que levou um carro caríssimo na oficina. Desses que quase ninguém aceita mexer. Eu tenho certificação para isso, eu sei o que estou fazendo. Eu cheguei em casa cansado, mas feliz, contando. Ela ouviu com cara de tédio e depois falou para as amigas que eu brincava com carrinho caro em vez de ter uma carreira séria. Enquanto eu estava trazendo dinheiro de verdade para dentro de casa. Teve uma festa de fim de ano num hotel. Eu gastei num terno bom para tentar me encaixar. Eu lembro do nó da gravata apertando e da sensação de estar fantasiado de uma pessoa que eu não era. Ela me largou a noite inteira. Em um momento, um cara veio falar comigo e perguntou se eu conhecia um mecânico de confiança. E sabe por que ele perguntou isso? Porque ela tinha acabado de me apresentar como marido e, logo em seguida, fez uma piada que eu nem ouvi direito, mas eu ouvi as risadas. Ela riu junto. Eu fiquei parado, com um sorriso travado, sentindo que eu era um acessório inconveniente. Depois disso, eu comecei a reparar em padrão. Toda quinta era reunião até tarde. Só que um dia eu passei perto do prédio do escritório dela e o carro não estava no estacionamento. Aí surgiram gastos no cartão, restaurante caro, sempre para 2 pessoas, sempre quinta. Quando eu perguntava, ela dizia cliente. Só que era sempre lugar romântico demais para ser cliente. Um dia chegou correspondência e eu vi nota fiscal de joalheria, relógio masculino. Meu aniversário nem perto. E ela nunca me deu presente caro. Na verdade, ela vivia dizendo que não fazia sentido dar coisa cara para mecânico. Quando eu confrontei, ela virou o jogo, disse que eu era inseguro, controlador, paranoico. Ela me tratava como se eu fosse uma criança inventando coisa. A confirmação veio de um jeito humilhante. Uma colega dela foi na oficina buscar o carro e soltou, como se fosse a coisa mais normal do mundo: ué, achei que vocês já tivessem se separado. Eu senti o sangue gelar. Eu perguntei: como assim? Ela regalou o olho, tentou corrigir, mas já era tarde. Ali eu entendi, eu não era só traído. Eu era motivo de piada no escritório inteiro. Naquele dia eu decidi uma coisa. Se ela ia tentar me destruir, eu ia me proteger. Eu comecei a juntar prova. E eu não tô falando de print para fazer drama. Eu tô falando de prova de gente adulta.
Data, gasto, recibo, horário, comportamento, padrão. Eu precisava de fato, não de intuição. Porque eu já sabia o tipo de jogo que ela jogava. Se eu explodisse, eu virava o vilão perfeito. E foi nessa fase que eu fiz a coisa que mudou tudo. Eu parei de discutir. Eu parei de pedir migalha. Eu fiquei frio. E quando uma pessoa manipuladora percebe que você ficou frio, ela fica perigosa. Eu nunca fui de fuçar celular. Nunca fui de seguir, vigiar, caçar. Mas tem hora que a realidade te obriga a parar de ser ingênuo. Eu comecei a registrar datas, horários, gastos, recibos. Hotel em fim de semana que era conferência. Localização batendo com o que ela dizia? Não batia. E o mais absurdo, ela usou o nosso cartão conjunto. Como se eu fosse tão cego que nem olharia. Cada prova era como tirar um peso do peito. Doía, mas me deixava lúcido. Aí veio a primeira grande pancada. Eu abri a conta conjunta e ela tinha transferido quase tudo, deixando só o mínimo para as contas do mês. Quando eu confrontei, ela nem disfarçou. Disse que estava investindo no futuro dela. Eu perguntei, e o nosso futuro? Ela respondeu, você não entende. Esse dinheiro precisa estar com alguém que sabe administrar. Era isso. Ela não estava só traindo. Ela estava me preparando para ficar sem chão. Na mesma noite eu liguei pro advogado. Um cara simples, direto, sem pose. Ele olhou tudo e falou, seu caso é forte. Só que você vai precisar de calma. Deixa ela achar que está no controle. Seu maior risco não é perder o processo. Seu maior risco é reagir do jeito que eles querem, e virar a história contra você, ponto. E eu segui isso como se fosse manual de sobrevivência. Numa quinta, meu vizinho me ligou. Daniel, sua esposa chegou com um cara. Eu já sabia quem era. Eu dirigi até em casa com uma calma esquisita, aquela calma de quem já chorou tudo por dentro. Eu entrei e vi os dois na cozinha. Ele com a mão na cintura dela, como se a minha casa fosse palco. E ali eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na Sara, desprezo sem máscara. Ela nem ficou tão assustada. Ela ficou irritada, comigo. Como se eu tivesse atrapalhado o encontro. Eu não gritei. Eu falei baixo, olhando para os dois, vocês têm 30 minutos para arrumar uma mala e sair. O cara ficou branco. Ele tentou falar alguma coisa, mas eu só repeti, 30 minutos. Ele saiu rápido. E a Sara explodiu. Ela começou a gritar que eu era abusivo, que eu era doente, que eu estava fazendo cena. E eu só olhava para ela e pensava, é isso. É assim que você vai me pintar. Ela ligou pro pai berrando. Em 20 minutos o SUV dele entrou cantando o pneu. Ele veio com o irmão dela também, aquele tipo de cunhado que acha que intimida só por existir. O pai tentou entrar à força dizendo que a casa era da filha, porque ele era fiador. Ele falava como se eu fosse um inquilino inconveniente dentro do meu próprio lar. E aí eu fiz uma coisa que eu aprendi na oficina. Quando o motor tá prestes a fundir, você não acelera. Você desliga e protege o que dá. Eu levantei o celular e comecei a gravar. Eu disse, repete isso, por favor. Repete que a casa é dela. Ele repetiu. A Sara repetiu. O irmão repetiu. 3 pessoas assinando a própria arrogância em vídeo. Eu chamei a polícia. E foi engraçado ver como a coragem evapora quando aparece uma farda. O pai dela mudou o tom. A Sara virou vítima na hora. O irmão virou, só vim ajudar. E eu fiquei ali, quieto, deixando eles falarem. Porque cada frase virava prova do tipo de gente que eles eram. No dia seguinte meu advogado entrou com um pedido de divórcio. Eles tentaram acordo rápido. Queriam que eu pagasse uma quantia absurda e entregasse parte da casa. Depois começaram as histórias. Que eu era abusivo. Que eu prendia a Sara. Que eu era mesquinho. Amigas dela postando indireta, gente que nunca pisou na minha casa falando como se soubesse da minha vida. E o Mark, claro, sumiu das redes como quem nunca existiu. Eu não vou mentir, essa fase dá medo.
Porque quando tentam destruir sua reputação, você sente que está lutando contra a fumaça. Mas eu tinha uma coisa que eles não tinham: registro, prova, documento. E eu tinha uma coisa que eu não contei para Sarah, e que eu não contei justamente porque eu sabia do que ela era capaz. Eu vou abrir isso agora, do jeito certo. Eu não escondi por vingança. Eu escondi por defesa. 6 meses antes de tudo explodir, eu comprei a oficina. No meu nome. Paguei com minhas economias e um empréstimo comercial só meu. Eu virei dono e continuei trabalhando como sempre, no batente, porque eu gosto. Eu não falei isso para Sarah porque eu sabia exatamente o que ia acontecer. Ela ia tentar encostar, controlar, transformar em nosso. E, se a gente separasse, ela ia tentar levar o que eu construí. E tem mais. Eu já tinha renegociado o financiamento da casa sem o pai dela. Eu tirei ele da jogada. Só que eu fiz isso em silêncio, no tempo certo, porque eu queria que no tribunal não tivesse discussão. Eu queria que fosse simples, seco, documental. Chegou o dia da audiência. Ela apareceu com os pais, com o Mark, e com um advogado que parecia saído de série. Eles cochichavam, apontavam, riam. E aí veio o detalhe que me deu vontade de rir por dentro. Meu advogado me orientou a ir com meu uniforme limpo da oficina, com meu nome bordado. Eu fui. Não para fazer graça. Para dizer, sem falar, eu não tenho vergonha. Ela riu alto. Ela olhou para mim, pro uniforme, e soltou: ele nem sabe se vestir para um tribunal. E eu vi algumas pessoas rindo junto. Aquele riso pequeno, covarde, de quem ri para caber no grupo. Ela estava confiante. Ela achava que ia fazer de mim um meme jurídico. Ela achava que eu era só mecânico. O advogado dela começou com a história ensaiada. Disse que ela apoiou o meu trabalho. Que ela ajudou a construir meu negócio. Mentira. Ela nunca encostou numa planilha. Nunca perguntou de faturamento. Nunca quis saber de nada. Ela só queria a imagem. Eles tentaram pintar o Mark como amigo. Tentaram pintar o pai dela como o benfeitor porque foi fiador. Pediram casa, bens, carro, ferramentas. Sim, minhas ferramentas. Como se eu fosse entregar a minha mão em caixas. E aí veio a nossa vez. Meu advogado chamou a primeira testemunha, meu antigo chefe da oficina. Um homem que me viu chegar cedo, sair tarde, aprender, errar, consertar, melhorar. Quando ele entrou, eu vi o advogado dele sorrir. Eles acharam que era só elogio. Só história. Só emoção. Até ele tirar um contrato. Ele colocou o contrato em cima da mesa. E o meu advogado, sem pressa, disse: Excelência, antes de discutirmos qualquer divisão de bens, precisamos estabelecer um fato. O autor é proprietário da oficina onde trabalha. Ele comprou o estabelecimento 6 meses antes da separação. Em nome próprio. Com recursos próprios e financiamento próprio, ponto. Meu coração nem acelerou. Eu estava estranhamente calmo. Porque eu sabia o que ia acontecer. Eu só não sabia o tamanho do silêncio. A Sarah ficou imóvel. O sorriso dela não caiu de uma vez. Ele só derreteu. O pai dela apertou a mandíbula. O advogado deles folheou o contrato rápido, como se o papel pudesse mudar se ele virasse as páginas com raiva. E o Mark levantou. Levantou e saiu. Sem olhar para ela. Sem olhar para mim. Como alguém que percebe que a luz acendeu e a plateia começou a enxergar. E aí veio o segundo. O segundo em que o juiz fez a pergunta simples. Ele olhou para Sarah e disse, com uma calma que cortava mais que grito: a senhora afirmou que ajudou a construir o negócio. Então me responda, como exatamente a senhora ajudava na administração, se a senhora nem sabia que o negócio era dele? Ponto. Eu juro, dava para ouvir o ar. O tipo de silêncio que parece que a sala inteira prendeu a respiração ao mesmo tempo. A Sarah piscou rápido. A confiança virou pânico. Ela abriu a boca e fechou.
Tentou dizer que ajudava emocionalmente, que incentivava, que dava suporte. E o juiz fez aquela cara de chega. Meu advogado então pediu autorização e colocou áudios. Áudios dela me chamando de engraxado. Dela dizendo que tinha vergonha de mim. Dela rindo com o Mark. Dela falando que eu nunca ia ser ninguém porque eu só mexia com graxa. Quando a própria voz dela preencheu a sala, foi como se ela tivesse se enforcado com as próprias palavras. Ela tentou interromper, começou a chorar, começou a falar alto. O juiz bateu e mandou ela se calar. E aí eu entendi uma coisa que eu nunca tinha entendido tão claro: tem gente que só respeita limite quando a autoridade é maior que o ego delas. No final, ela não levou nada da oficina. Nada. A casa ficou comigo. Ela ficou com o carro que já estava no nome dela e recebeu só um suporte curto de transição. O pai dela tentou argumentar, tentou trazer o papel de fiador como se fosse título de propriedade. O juiz cortou. Papel não muda a realidade quando o pagamento está provado. Do lado de fora, ela tentou fazer cena. Chorou alto, falou de humilhação, falou de injustiça, tentou me pintar como monstro mais uma vez. Só que ali fora já tinha gente olhando diferente. Porque a máscara tinha rachado dentro da sala. E quando a máscara racha, tudo que sai é desespero. Ela ainda tentou espalhar boatos sobre mim na cidade. Só que virou contra eles. Muita gente já sabia que eu tinha comprado a oficina e respeitava o fato de eu ainda colocar a mão na massa. Começou a chegar cliente melhor, contrato melhor, indicação. Porque no fim, competência fala mais alto do que terno. E aquela frase dela, ele nem sabe se vestir pro tribunal, virou piada pra mim. Porque naquele dia, o uniforme era a roupa certa. Eu não precisei virar outra pessoa para ser respeitado. Eu só precisei parar de aceitar desprezo como se fosse amor. Hoje eu sigo trabalhando com o que eu amo. Eu abri unidade nova. Eu treino gente boa. Eu pago bem. Eu faço questão de ensinar o que eu aprendi do jeito difícil. Não deixa ninguém transformar sua profissão em motivo de vergonha. Profissão não define valor. Caráter define. E se você tá ouvindo isso e pensando, eu também tô sendo diminuído, deixa eu te dizer uma coisa simples. Amor não te reduz. Amor te expande. Se te reduz, não é amor. É controle. E eu demorei, mas eu aprendi. Do jeito mais barulhento possível, naquele silêncio dentro do tribunal.